Olá, gente querida, um bom dia a todos. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Estamos no primeiro dia do mês de setembro, é o mês da Bíblia. Vamos pedir ao Senhor que Sua palavra produza frutos na nossa vida, na nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e os mestres da lei viam que os discípulos de Jesus comiam o pão sem antes lavarem as mãos. Então, eles foram perguntar a Jesus por que os seus discípulos não seguiam a tradição dos antigos. Fariseus e mestres da lei se preocupavam com tudo aquilo que era fonte de contaminação ou transmissão de doenças. Exemplos: o leproso ou quem tocasse ou se aproximasse de um leproso se tornava impuro. As mulheres com fluxo sanguíneo mensal. As mulheres, depois do parto, comer carne de porco ou de camelo e tantas outras coisas. Tudo isso, segundo eles, tornavam as pessoas impuras. E para que elas pudessem participar do culto e serem dignas de Deus, precisavam passar por um rito de purificação, que consistia em lavar as mãos, fazendo uma oração, tomar um banho e até o sacrifício expiatório. É verdade que naquele tempo existia muita contaminação, facilmente eles adquiriam uma doença. Só que os mestres da lei e fariseus pegaram tudo aquilo que era cuidado, higiene e transformaram em normas religiosas. E as pessoas que as cometessem estavam pecando, segundo eles. Jesus respondeu a eles: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Depois dessas palavras de Jesus, chamando os fariseus e mestres da lei de hipócritas, esse conceito se tornou negativo. Mas, no tempo antes de Jesus, hipócrita era um ator,
uma pessoa que com uma máscara ensinava, era também um comediante. Entre outras palavras, Jesus disse àqueles homens religiosos: o que vocês fazem, ensinam, nos fazem rir. Porque, de fato, eram coisas estranhas demais que eles ensinavam e pediam e cobravam dos outros. E Jesus continua. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para a cultura hebraica, o coração era a mente e a consciência. Portanto, a mente e a consciência deles estavam afastadas, longe de Deus, porque estavam preocupados unicamente com coisas exteriores, mínimas, com os detalhes, que não favoreciam, claro, o crescimento espiritual daquele povo. Jesus chamou a multidão e disse à multidão: o que torna impuro o homem, o ser humano, não é o que entra nele, mas é o que sai dele. Essa fala de Jesus foi muito grave. Eu digo grave porque o livro do Levítico ensinava e ensina que existem coisas impuras que entram no homem a partir do consumo, da alimentação, e que o tornam impuro, assim afastando-o de Deus. Parece que Jesus não levou muito a sério a palavra de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, não é isso. Jesus quis ensinar que tudo aquilo que não colabora para o crescimento e edificação espiritual é descartável, não deve ser levado em consideração. Então, aquilo que fica deste evangelho para nós hoje, irmãos e irmãs, é que impuro é a maldade do coração humano. Isso nos torna impuro. E o que nos torna puro? É a capacidade de amar. Assim nos ensina Jesus hoje. Te desejo uma excelente semana, com a bênção e a graça do Senhor. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.